Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Vamos dar início ao culto, né? Muito bem. A comunhão aí tá boa, mas tá muito. O papo tá muito para presbítero e para pastor aí. Vamos abrir para a igreja agora, né? Vamos começar o culto. Vamos pedir a Alexandre, já que a gente não deixou ele orar terça-feira, né? Teve um problemazinho técnico, né? Ele vai orar iniciando o culto desta noite. Foi a questão do cabo, não foi? Foi sim. Vamos orar. Bondoso Deus, nós queremos te agradecer por este momento, pelo dia de hoje, pelo pão de cada dia. Ao tempo que também somos gratos por esta comunhão. Abençoai a tua igreja, Senhor, e os cultos presenciais também. Tome em tuas mãos aqueles que não podem participar aqui por essa mídia, mas em algum momento eles possam estar presentes, Senhor. Querido Deus, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Vamos ouvir um hino, logo depois nós vamos passar a palavra ao pastor para o estudo. Ouçamos. Amém. O hino diz, né? Ó quanto amor que Jesus nos é dado, dado a ti e a mim. Eis que foi morte, foi morto, foi crucificado, morto por ti e por mim, né? Como no início antes de começar o culto, propriamente diz, a gente estava falando de convite, de convocação, né? O Senhor tem feito aí o convite, né? Como disse o pastor aí que mandou fazer o convite e ele se responsabilizava, né? Do mesmo jeito é o nosso Cristo, né? Ele mandou fazer o convite, né? Nós devemos transmitir esse convite, né? A todos que nós conheçamos. E o mais, né? O Espírito Santo, o Senhor vai fazer as demais providências. Vamos passar a palavra ao pastor Saul nesta noite para o estudo.
Pastor Saul. Amém, irmãos. Boa noite a todos. Que o Senhor esteja nos abençoando nesta ocasião. E nós estamos aqui, irmãos, para mais um dos nossos cultos doutrinários, onde estamos estudando a respeito do breve catecismo. E é claro que também damos um toquezinho na nossa confissão de fé e também no catecismo maior. Eu estou com dificuldade de disponibilizar a tela, irmão. Vamos ver se ela aparece aí. Aí estou conversando um pouquinho mais, mas agora parece que vai. Muito bem. Os irmãos estão vendo aí a tela, né? Me confirme. Estamos sim, pastor. Beleza. Como é do conhecimento do geral dos irmãos, nós estamos estudando, queridos, a respeito do nosso breve catecismo. Estamos fazendo o nosso curso de doutrina cristã e já estamos no módulo 3. E hoje, especificamente, nós vamos ver a respeito da santificação. É o tema que vamos tratar hoje. Quero dizer aos irmãos que o tema santificação é um tema muito vasto. Para os irmãos terem uma ideia, nós já estudamos na igreja o tema santificação e foram 13 estudos a respeito de santificação. Portanto, hoje temos o grande desafio de falar sobre santificação em um único estudo, que faz parte do estudo do nosso breve catecismo. E vamos dividir esse estudo em duas partes, sendo a primeira a respeito da santificação propriamente dita e a outra a respeito dos benefícios da santificação. Então, são duas perguntas do breve catecismo que nós vamos estudar separadamente. E eu convido os irmãos para abrir a palavra do Senhor no texto que aparece aí, Romanos capítulo 6, versos de 1 até o verso de número 14, que eu vou ler e vou pedir para os irmãos acompanharem a leitura desse texto. São 14 versículos. Por isso você já vai entendendo, irmãos, que só a análise do texto já vai consumir praticamente o tempo do nosso estudo de hoje. Romanos capítulo 6, versos de 1 a 14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto foram batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou de entre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte sobre ele.
Pois enquanto, pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em nosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vamos orar, queridos? Nosso Deus e Pai, nos abençoa, Senhor, e dá-nos o conhecimento da Tua palavra neste momento que nos preparamos para estudar, e te pedimos que o nosso entendimento, o nosso coração esteja aberto, Senhor, para que possamos ouvir e, acima de tudo, para que possamos colocar em prática nas nossas vidas. Nós te oramos e pedimos no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, em nome de quem te oramos neste instante. Amém. Irmãos, os versos 11 e 12 dizem assim: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Amados, há um dito popular, um dizer geral, não é? Que nós costumamos fazer uso dele. E este ditado popular diz o seguinte: dize-me com quem andas e te direi quem és. E é claro, queridos, que esta expressão tem, sem dúvida nenhuma, um fundo de verdade. É um ditado popular que contém duas grandes verdades. Primeira, todos nós somos influenciados pelas pessoas em cuja companhia andamos. A própria sociologia diz isso. Nós somos um fruto do meio. Daí a razão deste dito popular que diz: dize-me com quem andas, te direi quem és. E também a segunda verdade: é certo que preferimos aquelas companhias que estão mais de acordo com as nossas próprias tendências e, por que não dizer, com o nosso próprio caráter. Muito bem. Algumas nos agradam e outras não, dependendo daquilo que nós mesmos somos. Um dos grandes valores da fé cristã é o de colocar-nos em contato direto com Deus. Portanto, é com Deus que nós devemos andar e, portanto, nos tornarmos parte do meio espiritual, por assim dizer. Devemos ser influenciados pelo próprio Deus, já que estamos em contato direto com Ele. Nessa comunhão, nós somos e devemos ser influenciados pelo caráter de Deus.
O apóstolo Paulo recorre à figura da morte, realizar a separação total do pecado, desenvolvida especialmente esta teoria nos versos de 3 até o verso de número 5, quando ele faz referência em relação ao batismo, significando a nossa morte para o pecado. Daí que nós temos que literalmente chutar o diabo da nossa vida. Devemos viver uma vida nova, uma vida de santidade. E ele traz esse ensinamento muito claramente colocado para nós nos versos de 3 até o verso de número 5, simbolizando com o batismo. O batismo representa o ato pelo qual o crente se incorpora a Cristo e a sua igreja e se une à sua morte, à sua ressurreição e à sua vida nova. Neste sentido, o apóstolo Paulo nos fala também na carta aos Colossenses, nosso velho homem, quando digo o nosso velho homem, estou falando a respeito do que éramos antes. O que éramos antes de Cristo. Esse velho homem, o apóstolo diz que deve ser sepultado para que não sirvamos mais ao pecado. O pecado não terá mais domínio sobre vós. É o que diz o apóstolo. O futuro do verbo tem valor imperativo nesse texto, de modo que esta oração pode ser traduzida também como o pecado não tenha já poder sobre vós. Portanto, o apóstolo Paulo quer passar aqui para a gente o ensino de que o pecado não tem mais e não pode e não deve ter mais nenhuma influência na nossa vida. Não podemos viver uma vida pecaminosa. Bem, o breve catecismo de Westminster, que é a base do nosso estudo de hoje, notadamente a pergunta de número 35, que é santificação. Santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para uma vida de retidão. É esse o conceito que Paulo também traz nesse texto. Está em consonância com o breve catecismo, ou melhor, o breve catecismo está em consonância com o ensino apostólico. Temos aí várias passagens que tratam a esse respeito. 1 Pedro 1:2, Efésios capítulo 4, versos de 20 a 24, Romanos 6:6, Romanos 12, versos 1 e 2, entre tantos outros textos que também nos falam a esse respeito. Também, irmãos, para aqueles que querem ampliar os seus estudos, podemos ver também a pergunta 75, 76 e 77 do Catecismo Maior. Além disso, nós também podemos ver a nossa confissão de fé, notadamente
o capítulo 13º, que trata a respeito da santificação. E traz uma mensagem muito específica para nós. Na perspectiva deste capítulo 13º da Confissão de Fé, na regeneração, Deus implanta uma nova natureza espiritual no homem, objeto de sua graça, e continua a nutrir e desenvolver esse princípio até a plena perfeição. O verbo santificar, que será analisado mais adiante, ele tem dois sentidos. O primeiro, sagrar ou separar do uso comum para um uso sagrado. João capítulo 10 trata disso. Mateus capítulo 23 também trata a este respeito. E segundo, tornar moralmente puro e santo. Paulo trata na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 11, e também o escritor de Hebreus no capítulo 13, verso 12, entre outros textos muito específicos que tratam a esse respeito também. Pois bem, queridos, desculpe aí, mas eu não sei o que foi que aconteceu aqui. Houve um... Desculpe, irmãos, houve um atropelozinho aqui, mas já está sendo corrigido aí para a gente ir para o texto correto. Vou passar aqui rapidamente para que nós possamos ir para o texto correto. A tecnologia é assim, quando a gente comete um errozinho, aí já era, né? Pois bem, dentro da perspectiva, querido, que nós estamos estudando, nós vamos passar a etapa agora do destaque do texto básico. Nós vamos entender, compreender o que o apóstolo quis nos dizer, nos ensinar no texto que foi lido. Os irmãos lembram e devem estar aí com a sua Bíblia aberta, que nós fizemos a leitura em Romanos, no capítulo 6, nos versos de 1 até o verso de número 14. Vamos fazer uma rápida análise desse texto. Primeiro, já no primeiro versículo, o apóstolo trata de um assunto importante, que é a permanência no pecado. Verso de número 1. As perguntas aqui contidas são motivadas pela afirmação de Paulo nos dois versículos anteriores, no capítulo 5, versos 20 e 21, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isto porque a enormidade dos pecados de alguém não impede a Deus de salvá-lo. Porque a graça de Deus é superabundante, é muito maior do que todo pecado que possamos cometer. Então, a partir deste princípio, vem a pergunta apostólica: havemos de pecar para vermos a graça de Deus se manifestando? E aí, irmãos, ele mesmo nos responde no verso seguinte, que é o verso de número 2, quando diz: de modo nenhum. Os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, os adotados por Deus, não podem permanecer no pecado. Verso de número 2. Por isso ele responde: de modo nenhum devo viver uma vida de pecado para ver a graça de Deus em prática. Se o pecado é a razão da morte sacrificial
de Jesus Cristo, não podemos insistir em pecar. Por uma razão muito simples. E ele coloca aí com muita clareza nesse mesmo texto. Porque nós morremos para ele. Nós morremos para o pecado. No momento em que aceitamos Jesus como Senhor, Salvador da nossa vida, neste momento nós deixamos aquele velho homem, deixamos de ser aquela velha criatura, nos tornamos um novo homem, uma nova criatura e morremos para o pecado. Terceiro, capítulo, verso 3. O batismo e a morte para o pecado. Se alguém batizado em Jesus Cristo identificar-se com ele em sua morte, identificar-se com ele em sua morte, pois Cristo morreu em nosso lugar. Ora, se Cristo morreu em nosso lugar, se Cristo morreu por mim e por você, então morremos com ele. Nós morremos juntamente com Cristo. E morremos, este morrer, que o apóstolo lá mais adiante começa a explicar bem detalhadamente, é morrer para o pecado. E a razão é simples, é que nós temos uma vida nova. Verso de número 4. Morrendo com ele, fomos também sepultados com ele. Assim, ele foi ressuscitado para termos uma vida nova. Nós somos sepultados com ele, a nossa vida de pecado deve morrer, não deve existir mais, e a ressurreição representa para nós uma vida nova, onde vamos viver em novidade de vida, não mais servindo ao pecado. Daí a razão dele completar dizendo que nós morremos para o pecado. Verso 5. Morrendo com Cristo também ressuscitamos com ele. E agora vamos viver como ele vive, uma vida nova, uma vida de comunhão, uma vida de glorificação com o Pai. E não mais aquela vida anterior que nós tínhamos e que vivíamos. A natureza pecaminosa foi crucificada. Verso de número 6. Isso quer dizer, irmãos, que na cruz, que representa castigo, que representa punição por causa do pecado, o velho homem, a velha natureza de cada um de nós estava sendo crucificado com Cristo. O corpo, antes instrumento do pecado, estava sendo destruído para não ser mais escravo do pecado. Este é o conceito que o apóstolo traz para nós com muita clareza. Então, a morte é justiça. A morte foi justa. A morte é justa. Até a morte de Cristo se justifica por causa da nossa natureza, a natureza dos nossos pecados. E no verso 7 ele coloca a morte como justiça. Se nós mesmos fôssemos crucificados, isto não representaria justificação para nós. Mas Cristo, o justo, morreu e nós morremos nele e com ele. Por isso é que quem morreu, justificado, está do pecado, como o apóstolo Paulo bem traz nesse texto e neste versículo especificamente. A identificação com Cristo trata disso no verso 8. Reafirmo que a identificação com Cristo na morte nos identifica também com ele na nova vida.
na novidade de vida que nós vamos viver de agora em diante. A ressurreição de Cristo, a morte como justiça, aliás, a identificação com Cristo, primeiro, quero tratar da identificação, eu esqueci de colocar aí, mas a identificação com Cristo reafirma que a identidade com Cristo na morte nos identifica com Ele na nova vida. E o sacrifício e a ressurreição de Cristo. Na verdade, eu passei mais do que deveria. A ressurreição de Cristo, verso de número 9. A ressurreição, irmãos, é a prova da vitória de Cristo sobre a morte. A morte não reteve Jesus Cristo. Assim também, nós não podemos viver a vida anteriormente, porque agora nós vivemos uma vida nova. Cristo fez o sacrifício perfeito, completo, total. O verso 10 trata dessa questão. O sacrifício perfeito. Diz ele, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Cristo não tem que repetir o seu sacrifício como ensina e pratica a Igreja Católica Apostólica Romana quando realiza o que eles mesmos chamam de o sacrifício da missa. O mesmo ensino se encontra em Hebreus, no capítulo 9, no versos de 26 a 28, que vou ler para vocês, irmãos, apenas o verso 28, que nos diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Pois bem, Cristo ofereceu-se de uma vez por todas para tirar o pecado de muitos. Outro ponto interessante aqui, que a gente não vai destacar, eu vou só fazer o destaque aqui, não é? O pecado de muitos. Nós costumamos ouvir assim, Cristo morreu por todos, não é? Ele veio para salvar todos, mas o texto não diz isso e esse também não. Diz que ele veio para tirar o pecado de muitos. Muitos não são todos, não é? Então, só quero fazer esse destaque, mas esse assunto só vai ser estudado bem mais na frente. Bem, a verdade é que Paulo se refere aqui à morte da velha natureza. A morte da velha natureza. Verso de número 11. Mortos para o pecado, vivos para Deus. A morte é do velho homem. Morte para o pecado. A nova vida, pela ressurreição de Cristo, é para ser oferecida a Deus. Esta é a situação dos cristãos. Linguagem figurada, mas cujo significado espiritual deve ser uma realidade para nós. Por isso, irmãos, em resumo, não devemos pecar. Não devemos pecar. Verso de número 12. Consequentemente, quando solicitamos pela tentação, devemos comportar-nos como mortos. Quando a tentação chegar na sua vida e na minha vida, nós devemos nos comportar como os mortos, porque nós estamos mortos para os delitos, nós estamos mortos para o pecado. E, portanto, quando a tentação chega diante de nós, nós precisamos mostrar que estamos, de fato, mortos. E o que é que acontece com o morto? Os mortos não podem ver, então não vemos, não ouvimos,
não sentimos, não podemos agir pecando. Por isso, um morto não peca. Aliás, na nossa compreensão, um morto não tem mais nenhuma ação. Ele está morto. Esse é o conceito. E Paulo fala isso com muita clareza aqui para nós. E por que não podemos pecar e não devemos pecar? Verso 13. Porque o nosso corpo é de Deus. Não devemos pecar. Verso 12. E não devemos pecar porque o nosso corpo é de Deus. Na realidade, porém, o corpo está vivo. E o velho homem também. Compete a nós, pessoas renascidas pelo poder de Deus, negar-nos a pecar, não entregar o corpo ao pecado, mas, ao contrário, oferecer o nosso corpo a Deus, como recomenda o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 12, no verso 1 da sua carta aos Romanos. E, finalmente, ele fala da resistência ao pecado. Verso 14. Resistência ao pecado. O pecado, diz ele, não terá domínio sobre vós. A bênção do cristão é esta, que ele pode resistir às tentações, que ele pode resistir ao pecado, que ele pode dizer não ao pecado, porque ele está agora habilitado pelo poder do Espírito Santo a reconhecer, a distinguir e saber aquilo que agrada e aquilo que não agrada a Deus e se afastar daquilo que não agrada a Deus. Ouçamos o mesmo apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 13, ele diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amados, as tentações vão vir? Vão. As oportunidades de pecado vão estar presentes na vida do crente? Vão também. Porém, ele é capaz de resistir, porque a própria palavra nos diz aqui que não virá tentação que não seja humana. Nós podemos resistir. E mais ainda, que Deus nos dá a força, proverá em nós a força suficiente para que possamos resistir e suportar as tentações que se apresentam diante de nós. Esse é o ensino que o apóstolo traz. O cristão só peca porque quer. O que aumenta a sua e a minha responsabilidade diante da santidade de Deus. Então, quando nós pecamos porque queremos. Esse é o ensino que o apóstolo traz aqui. Porque Deus nos dá o suficiente para que possamos resistir. Agora, qual é o meio que eu estou convivendo? Eu estou convivendo com Deus ou eu estou convivendo com o mundo? O ambiente influencia. Se eu estou vivendo com Deus, é lógico que as tentações do mundo vão vir, mas eu estou vivendo influenciado por Deus. Vou resistir. Mas se eu estou vivendo praticamente no mundo e muito distante de Deus, então a minha tendência maior e natural é ouvir o mundo e não ouvir a Deus. Portanto,
Paulo coloca aqui uma responsabilidade muito grande a cada um de nós. Ele está dizendo, meu irmão, quando você peca porque você quer. Porque Deus não lhe dá tentação que não seja humana e proverá para você os meios para que você possa resistir à tentação que se apresenta diante de você. Esse é o conceito. Irmãos, terceiro aspecto que nós vamos considerar é o aspecto doutrinário, onde nós vamos sair do texto e ver mais amplamente o ensino que a palavra traz para nós. Primeiro, a adoção salva do pecado. A adoção salva do pecado. O pecado, como já vimos, é um fardo grande que está em nossas costas, que nós levamos e conduzimos para onde vamos. E este fardo nós precisamos deixar. Essa carga não está conosco para a eternidade. Ela está conosco até o momento em que nós recebemos a adoção, como já foi estudado anteriormente. Neste momento, este fardo precisa ser deixado, precisa ser colocado de lado. Ensina-nos a doutrina cristã que aquele que está salvo da condenação está salvo também do pecado. Portanto, irmãos, nós não podemos conduzir esse fardo em toda a nossa vida cristã. Porque no momento que nós somos salvos, nós também estamos salvos do pecado. Assim, pela ação santificadora do Espírito Santo, pode viver dentro de um alto padrão moral. O pecado não terá domínio sobre vós. Cristo vive em mim. São afirmações ousadas, mas corretas do apóstolo Paulo. Todo verdadeiro cristão, todo aquele a cujo espírito, o Espírito Santo testifica que ele é filho de Deus, experimenta e prova isto em sua própria vida. Todos os crentes passarão pela tentação, sem dúvida. O pecado se apresentará diante de todos os crentes, sem dúvida, mas nós venceremos essa provação, porque esse fardo nós já o deixamos no momento da nossa conversão. Vimos anteriormente que os que são justificados por Deus em Cristo são tornados filhos de Deus por adoção. E se nós somos filhos de Deus, nós não podemos servir mais ao pecado. Segundo, a adoção liberta do pecado. A adoção liberta do pecado. Pode alguém ser filho de Deus e viver escravizado pelo pecado? Vou repetir a pergunta, apesar de estar aí na tela. Pode alguém ser filho de Deus e viver escravizado pelo pecado? Amados, o caráter do Pai não se refletirá no Filho. O Filho é a imagem do Pai. Jesus disse isso a Filipe, quando em João, no capítulo 14, no verso 9, ele diz: quem vê a mim, vê ao Pai. E Deus, irmãos, nos diz também: sede santos, porque eu sou santo. Deus está dizendo que ele é santo e nós, como seus filhos,
agora que fomos adotados, devemos também viver uma vida de santificação. Santificação é o ato e o processo pelo qual o Espírito Santo transforma o ser, o caráter e a conduta do cristão no sentido de aperfeiçoá-lo, a fim de torná-lo semelhante a Cristo. Efésios, no capítulo 4, verso 13, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmãos, a palavra santo vem das palavras kadosh, em hebraico, e hagios, em grego, ou hagios, tem duas pronúncias. Significa, nas duas línguas, tanto no grego quanto no hebraico, significa separado, puro. Santo é aquele que foi separado por Deus e para Deus. Por isso mesmo, o sentido moral e ético da palavra não pode ser esquecido. Santificar é tornar santo. Há um ato divino básico. Ouçamos 1 Pedro, verso 2 do capítulo 1. Ele diz assim: graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo, em 1 Tessalonicenses 4:7, diz assim: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. O apóstolo está dizendo, irmãos, Deus não chamou vocês para serem impuros, mas os chamou para a santificação. É um processo em que Deus age em nós também. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de 1 a 6, vou ler apenas um versículo, diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Como processo, a santificação se dá passo a passo durante a nossa existência. Então, a nossa vida, a vida do crente, é uma vida de santificação, que vai, irmãos, desde o momento em que ele aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, até o momento em que ele parte para a eternidade. Este é o ensinamento que a palavra traz para nós. E a medida da estatura é muito simples. Nós temos que ser santos até sermos iguais a Jesus Cristo. Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Bem, se você me disser que já é igual a Jesus, aí eu vou dizer, tá certo, meu irmão, você já chegou na medida, na estatura que você precisa atingir. Então, sua vida de santificação agora já está perfeita. Mas, irmãos, assim como eu, aqueles que não tiverem essa pretensão e ousadia, certamente terão que admitir que estão num processo de santificação que se dá passo a passo e que estará implementado durante toda a nossa existência, até aquele dia em que há de vir Jesus Cristo, ou até o dia em que ele me chamar à sua presença. Enquanto eu viver, o meu processo de santificação estará em andamento. E o seu também. A adoção leva
à santificação. A adoção, estudamos semana passada, leva à santificação. É uma consequência, não é? A santificação, como já disse, é um processo. Vamos analisá-lo por partes. Santificação é um processo ativo que está presente na vida do crente, que precisa estar presente na vida do crente desde o dia da sua conversão até o dia em que ele foi chamado à presença de Deus. Durante todo esse tempo, ele está vivendo um processo de santificação. A santificação começa concomitantemente com a conversão. Conversão é uma nova posição em que alguém assume diante de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, antes dava as costas para Deus, agora se volta para Deus. Antes caminhava em direção contrária à de Deus, agora vira-se e quer andar na direção de Deus. A santificação é um processo na direção de Deus. E nós temos que crescer nesse processo. Com a conversão, irmãos, no momento que você se converte, há mudanças muito grandes na personalidade. E os pecados grosseiros, olha o que eu estou dizendo, os pecados grosseiros que até então o mundo condena e pune, já não podem existir na vida do cristão. Exemplo, Paulo diz, Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 10 e 11, Paulo diz assim, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Pois bem, a santificação começou. E quando é que a santificação começa? A santificação começa para o crente no momento da sua conversão. E ele vai crescendo, 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 crescendo na direção de Deus. E o seu processo de santificação precisa ser crescente, assimétrico, precisa ter estabilidade. Esse é o conceito da vida cristã. A santificação, como já disse e tenho repetido, é um processo, não é algo que acontece instantaneamente. A adoção acontece instantaneamente, mas a santificação é um processo que dura toda a sua vida. Esse processo prossegue durante toda a jornada cristã. O coração do homem é mudado na conversão, certamente. Ezequiel nos diz isso, quando diz assim, dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observais. Ezequiel, capítulo 36, versos 26 e 27. Coração, irmãos, aqui significa o íntimo do homem, significa o seu interior, significa tudo que ele é, tudo que ele pensa, tudo que ele faz. Portanto, seus pensamentos, seus sentimentos, sua consciência, tudo isto. Endurecido durante a vida afastada de Deus. Daí a expressão coração de pedra.
vai sendo saciado, sensibilizado pela ação do Espírito Santo, como a mão calejada que não tem muita sensibilidade, assim a consciência, o íntimo do homem, insensível antes da conversão, vai se tornando dia após dia mais sensível. Aquilo que ela não sentia, que não a incomodava, passa a incomodá-la e a exigir mudanças. Agora, outros pecados vão sendo identificados como tais pelo próprio homem e abandonados. Formas mais sutis dos mesmos pecados dantes cometidos. Portanto, o homem é dotado por Deus de uma capacidade de identificar o pecado e a começar a agir de forma correta, de acordo com a vontade de Deus. Porque ele está instruído, ele está habilitado, ele está sensibilizado. A sua velha consciência morreu, acabou. Ele tem agora uma consciência nova. Ele é uma nova criatura. Bem, a santificação e a omissão. Neste processo, os pecados mais insistentes são os pecados de omissão. São os pecados mais comuns na vida dos crentes. Tiago, no capítulo 4, no verso 17, olha o que Tiago nos diz, para corroborar com essa percepção do apóstolo Paulo. Tiago diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. É o pecado da omissão. Você tinha o dever de fazer, você deveria fazer, mas você não fez. É o pecado de omissão, que é o pecado que você deixa de cometer diretamente, objetivamente, mas que o comete porque se omitiu, quando deveria ter agido de outra forma. Pois bem, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. É isso que Tiago nos diz. É necessário convencer-nos de que a vida cristã não é só deixar de fazer o mal, mas é fazer o bem, fazer o bom. Parece, porém, ser mais difícil do que deixar de fazer o mal. Por isso, a vida de muitos cristãos tem se caracterizado por passividade e negligência. É o pecado mais comum, irmãos. Fazer o bem é mais difícil do que cometer qualquer outro pecado. É o pecado da omissão. Bem, já que o pecado da omissão foi aqui bem colocado, é necessário que a gente veja algumas das nossas negligências corriqueiras, comuns. Quer que eu diga uma? Você está há quanto tempo afastado da leitura da palavra de Deus? Você leu a palavra do Senhor hoje? Há quanto tempo você não pega a Bíblia e não a estuda? Pois bem, essa é a primeira negligência. A palavra. Efésios capítulo 4, verso 29, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação. Então, a palavra tem dois sentidos. Primeiro, a palavra de Deus que nós deixamos de receber para a nossa alimentação, e também a palavra que nós muitas vezes empregamos, que não deveria ser dito. Às vezes, uma fofoca que causa um tremendo, não é, conflito, e que nós poderíamos ter evitado se não tivéssemos feito determinado comentário ou determinada fofoca, por assim dizer. É só um exemplo prático. Não me refiro a nenhum caso específico. É comum o cristão não dizer palavras impróprias, mas também não diz o que devia.
para evangelizar, para corrigir, para consolar, para testemunhar de sua fé, sua conversão se torna muitas vezes ineficaz ou ociosa. Neste sentido, Mateus, no capítulo 12, verso de número 36, diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, delas darão conta no dia de juízo. Olha que peso, né? Muito bem. É um peso enorme. Segundo aspecto é a ausência de amor. Em outra versão, diz caridade. Observe o que diz João na primeira carta, no capítulo 3, versos de número 17 e verso de número 18. Diz assim: qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver as obras? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupas e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dardes o necessário para o corpo, qual é o proveito disto? Na verdade, irmãos, essa citação é de Tiago, capítulo 2, versos 14 e 16. A de João eu vou fazer agora em parte, não é? Não vou ler os dois versículos completos, mas vou ler um pouco de um pouco de outro. Ele diz assim: filhinhos, não amemos só de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Você não precisa dizer que ama, você precisa mostrar que ama. Esse é o ensino cristão. Não é verdade que a beneficência tem sido um dos pontos mais fracos na vida de muitos crentes e da igreja? Com certeza. É um dos pontos mais fracos que nós somos responsáveis e que precisamos recuperar. Outra negligência que está aí é no uso do tempo. Como é que você usa o seu tempo? Efésios, no capítulo 5, verso 16, Paulo diz assim: vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os cristãos já não gastam o tempo em dias e noites de pecado, mas muitos ficam ociosos durante todo o tempo que poderiam usar no serviço do Senhor, em passatempos inúteis ou diante da televisão, vendo programas nocivos, quando poderiam estar fazendo melhor uso desse tempo. Ficar dentro de casa sem usar bem o tempo, sem estar a serviço de Deus, sem fazer a obra do Senhor, isso também se constitui em pecado. Você não está fazendo bom uso do tempo que Deus está te dando. Outra tentação está aí, outra negligência: o dinheiro. No uso do dinheiro e nos negócios, existe aquilo que se chama de honestidade relativa. A desonestidade, neste caso, não é patente, mas é chocante, mas existe. A pessoa não ganha dinheiro ilicitamente, mas também não é colocado a serviço de Deus. Os que assim agem esquecem-se de que são mordomos dos bens de Deus, além da própria desonestidade propriamente dita. Eu me lembro de Daniel Salles, foi presbítero na nossa igreja, e ele me dizia assim: o meu sonho era colocar um comércio quando eu fosse reformado. Eu disse: pois é, e por que não faz? Porque se eu fizer, vou quebrar. E por que vai quebrar? Porque os negociantes, de um modo geral, são desonestos. Sonegam impostos, cobram preços exorbitantes. E saiu dizendo tudinho, né? E se eu colocar e for agir honestamente, vou quebrar.
então melhor não fazer. Olha que coisa, né? Essa percepção nos negócios e no dinheiro, né? Há crentes, irmãos, que endeusam o dinheiro. Eu não estou dizendo que ninguém vai pegar dinheiro e sair rasgando, não estou dizendo isso. Mas precisamos entender que precisamos fazer bom uso dos recursos, inclusive os recursos da igreja. Devemos fazer bom uso dele. Tem gente que, quando vai fazer alguma despesa que o custo é da igreja, aí ele exagera, não é? Exagera. Outro dia eu estava vendo um ministro presbiteriano que presidia uma instituição famosa da nossa igreja, dizendo o seguinte: não dá para mim, eu não posso ficar aqui. Aqui a turma vai viajar de avião, que é ir de primeira classe. Vai para o restaurante, tem que ir para o mais caro, quando a gente podia fazer mais barato, gastando o dinheiro da igreja com objetivos pessoais, quando deveria gastar com evangelização. Isso é uma verdade, irmãos. O dinheiro da igreja precisa ser gasto com o trabalho da igreja. Quarto, a santificação deve ser perfeita. E nós temos um modelo a ser seguido. A santificação deve ser perfeita e temos um modelo a ser seguido. A Bíblia diz que nós devemos ter o nosso processo de santificação, o exemplo de Cristo. Precisamos ser igual que ele é, precisamos ser como ele quer. Então nós precisamos segui-lo. A santificação se torna completa e perfeita. Filipenses 1,6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mais uma vez, fica aqui a questão de que a santificação é um processo que deve ser melhorado e completado até a volta do Senhor Jesus. Quando o nível moral do cristão já atingiu um alto grau, a santificação ainda prossegue na crescente consagração dele aos interesses do reino de Deus, na sua identificação com Cristo. Observe aquela frase que eu já citei do apóstolo Paulo, quando ele diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Gálatas capítulo 2 e verso 20. Esse é o objetivo, irmãos. Precisamos, como o apóstolo Paulo, dizer: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Este é o objetivo da vida cristã. Este é o ponto mais alto que atingimos aqui, mas ainda não é a perfeição. Esta só se completa quando, através da morte ou do arrebatamento, Deus ultima o nosso preparo para o céu. Este é o ensino que o apóstolo traz para nós. Está aí, palavra de Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2 e verso 20. Estamos caminhando para o final do nosso estudo de hoje, irmãos, mas temos ainda um aspecto a considerar: a santificação e o Espírito Santo. A santificação certamente começa com o Espírito Santo. Há na santificação, em todo o processo da santificação, a cooperação do homem e do Espírito Santo, ou do Espírito Santo com o homem, como você preferir. Mas é claro que a iniciativa é sempre do Espírito Santo, que atua na nossa vida. No processo da santificação, a parte realizada pelo Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo age? Iluminando a mente do homem, fortalecendo-lhe a fé, guiando nos caminhos corretos, dando-lhe o conhecimento devido da palavra do Divino Mestre. E, por outro lado, nós temos também a ação do homem, que também
faz parte deste processo. E como é que o homem deve agir nesse processo de santificação? Primeiro, orando. Esse é o principal ponto. O Espírito Santo atua na vida do homem e o homem atua de diversas formas. Uma delas é orando, é resistindo ao diabo, lutando contra as tentações, fazendo, irmãos, uso diligente dos meios de graça que são oferecidos por Deus e somos conscientizados disto pelo seu Espírito Santo. E crescendo na renúncia de si mesmo, a fim de colocar-se inteiramente à disposição de Deus. Não pense, porém, qualquer de nós que se santificará a si mesmo com sua própria capacidade de autodomínio e força de vontade. Não, certamente não acontecerá a santificação se o processo for desta forma, porque dependemos de Deus. Somente o Espírito Santo poderá realizar o milagre sempre renovado da nossa santificação, se quisermos mesmo que ele o realize. Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses 4:3, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Portanto, a vontade de Deus, irmãos, é a sua santificação. A vontade de Deus é a minha santificação. A vontade de Deus é a santificação da sua igreja. Vamos fazer algumas aplicações práticas. Apenas 4 perguntas que eu vou deixar para você, irmão. Que você responda para você mesmo. Você já experimentou pensar em qualquer momento, em qualquer lugar, que Deus está ali ao seu lado? Não há como se esconder dele. Já pensou nisso? Segundo, você sabe de alguém, ou mesmo um personagem bíblico ou não, que viveu ou vive constantemente com a consciência de que está na presença de Deus, trabalhando, estudando, descansando ou se divertindo, sempre na companhia de Deus. Onde estivermos, Deus estará. Terceiro, que modelo você pode tomar como alvo para o seu crescimento espiritual? Medite, irmãos, sobre Efésios, capítulo 4, versos de 11 a 14. É esta reflexão que eu vou deixar para você fazer na noite de hoje. Leia esse texto, reflita sobre ele e pergunte-se: como é que eu estou inserido aqui? Amados, que Deus nos abençoe nesta noite e nos dê crescimento em sua palavra. Que ele nos abençoe. A palavra está com o nosso irmão Beguinha para a finalização do trabalho de hoje, da maneira que ele achar conveniente. Amém. Estamos chegando ao fim, né, desse estudo, né? Só gostaria de ler só um verso, né? O pastor citou aí 1 Tessalonicenses, né? Também vou ler. 1 Tessalonicenses 5:23, né? Diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Se nós estamos esperando que o Senhor venha,
a segunda vez aqui, né? Nós devemos nos conservarmos, né? Irrepreensíveis. E como disse o pastor aí, não adianta a gente querer fazer da nossa própria vontade, né? Sem dar espaço ao Espírito Santo agirmos na nossa vida, né? Porque diz também lá, João 17:17, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, né? Então, tudo a gente tem que buscar fazer, nos esforçarmos, mas tendo a consciência, né, que se não for o agir do Espírito Santo na nossa vida, nós de nada conseguiremos fazer, né? Os cultos continuam normais, né? Culto de oração voltou a ser presencial, tá certo? Na verdade, o culto de oração não é só presencial, a gente chama de híbrido, né? A gente Isso. vai melhorar na próxima terça-feira, né? Aí teve alguns problemas técnicos terça-feira, mas a gente já vai providenciar aí equipamento novo para que os irmãos que estejam distantes também possam participar do culto, né? Não sei se o pastor tem mais algum recado para dar, algum aviso. Não, só, irmão, informar que eu vou estar em Barra de Santa Rosa, na escola dominical, no próximo domingo. O pastor Davi vai estar ensinando na escola dominical. A irmã Zélia também está indo para reunir a SAF lá reunir as mulheres lá em Barra de Santa Rosa, com o objetivo de se for o caso, organizar uma SAF ali. Também está indo o pessoal da Federação de SAF, né? A lotação vai completa. O que deu para levar, a gente vai levar, não é? Então, vai um grupo da federação também, né? Parece que é Giane e a presidente, que é Rose, né? Então, essas irmãs vão lá para conversar com as irmãs e, enfim, achar o melhor caminho, a melhor maneira e a melhor forma. À noite, Santa Ceia, né? E amanhã tem o culto da SAF. Só essas considerações. Amém. Vamos orar encerrando, né? Vamos pedir ao pastor Davi Dionísio, que está aí bem acompanhado, né? Fazer a oração final. Oremos. Maravilhoso e bondoso Deus, nós queremos te render graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, sobretudo nos ajudado e nos capacitado nesta jornada de busca e prática da santificação. Pedimos ao Senhor que o Senhor, com o teu Santo Espírito, continue a nos abençoar nesse sentido, nos orientando através da tua palavra, para que assim possamos nos apresentar diante do Senhor como homens e mulheres aprovados por ti. Nos despede em paz nessa noite, pois te oramos assim em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Amém. Olha aí, conversando com o pastor. Dê tchau para eles. Tchau. A paz do Senhor para todos. A paz do Senhor para todos. Jesus abençoe. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar.
Jesus, eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz.